3, 2, 1. Olá, irmãos! Como adorar o Pai? O sistema religioso ensina que o lugar de adoração é no monte e num templo de pedra, sinagogas, religiões. Irmãos, o Deus Israel, ele é adorado no monte. Pois, irmãos, se vocês observarem em Êxodo capítulo 3, versículo 12, ali diz que o Deus Israel diz para o seu povo, o povo hebreu, que é para eles adorar ele no monte. E isso será uma prova de que Deus enviou Moisés ao Egito. Irmãos, o Deus do sistema religioso, o Deus Israel, é adorado no monte e no templo, pois Salomão, filho de Davi, ele edificou, ele construiu uma casa para a morada do Deus Israel. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo do 12 ao 13, ali diz que Salomão, ele edificou, ele construiu um templo, uma casa para Deus habitar. E ali Deus viverá para sempre nesta casa, neste templo. E ali diz, irmãos, que Deus habitaria em trevas, nuvens escuras, escuridão. Irmãos, agora eu faço novamente a pergunta aos irmãos: como devemos adorar o Pai? O Pai que fez céus e terra. O Messias, irmãos, disse nas Escrituras, pois, irmãos, há uma diferença entre Bíblia e Escrituras. Bíblia, irmãos, é onde relata esse Deus das religiões, esse Deus que habita em monte, templo e sinagogas. Pois, irmãos, o Deus Israel diz na Bíblia, não nas Escrituras, na Bíblia, que esse Deus Israel, esse Deus das religiões, ele é adorado no monte e no templo. Pois em Êxodo, Deus disse ao povo hebreu: vocês vão me adorar no monte. E isso será uma prova. E esse Deus Israel, em 1 Reis, ele habita em templo de pedra, em sinagoga. Mas, irmãos, nas Escrituras, que está dentro desta Bíblia, nas Escrituras, diz a nós como devemos adorar o Pai que fez céus e terra, o Pai, e não o Deus Israel. Irmãos, em João capítulo 4, versículo 21. Ali, irmãos, Messias estava conversando com a mulher samaritana. E ali o Messias disse a ela: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Agora eu pergunto aos irmãos: se o Pai não é adorado nem no monte
e nem em Jerusalém templo de pedra, pois Salomão ele edificou em Jerusalém um templo para Deus habitar. Então, irmãos, se o Pai não habita no monte e nem em Jerusalém, templo de pedra, que Deus era aquele que pediu para o povo hebreu adorar ele no monte, e que Deus era aquele que habitou naquela casa, naquele templo que Salomão edificou para ele, que Deus é esse que é servido por mãos humanas e habita em templos construídos por mãos humanas? Pois o nosso Pai que fez céus e terra, ele não está nem no monte e nem em Jerusalém, porque o Messias disse que os verdadeiros adoradores não vão adorar o Pai nem no monte e nem no templo, Jerusalém. Irmãos, em Lucas capítulo 13, versículo 34, ali diz, irmãos, Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas do Pai. Pergunta aos irmãos, se Jerusalém é a terra que apedreja, que mata os profetas do Pai, como que o Pai habita em Jerusalém, irmãos? Como que o Pai habita naquele templo que Salomão edificou? Que Deus era aquele que habitou em Jerusalém? Que Deus é aquele que fez sua habitação eterna, sua morada para sempre, naquele templo que Salomão edificou? O nosso Pai que não foi, irmãos. Porque Jerusalém é a terra que mata e apedreja os profetas do Pai. Então, irmãos, faço uma pergunta a vocês. Por que vocês vão para o monte e para o templo de pedra? Por que vocês obedecem aos líderes religiosos? Por que vocês acreditam naquilo que os líderes religiosos falam para vocês? Porque líderes religiosos apresentam para vocês um Deus. Esse Deus do deserto, esse Deus Israel, esse Deus que pede para adorar ele no monte. Esse Deus que fez sua habitação eterna em Jerusalém, no templo edificado por Salomão. Esse Deus que é servido por mãos humanas. Esse Deus que habita em templos construídos por mãos humanas. Pois, irmãos, há uma diferença entre o Deus Israel e o nosso Pai. Vamos analisar. Deus Israel, ele é adorado no monte e no templo, sinagoga. E esse Deus, ele habita em trevas. Mas o nosso Pai que fez céus e terra, ele é adorado em espírito e em verdade. Porque em João, capítulo 4, versículo 23, ali o Messias disse à mulher samaritana: os verdadeiros adoradores irão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para que adore ele em espírito e em verdade. O nosso Pai, irmãos, ele faz sua habitação em pessoas, seres humanos. A verdadeira casa do Pai, pessoas, seres humanos. E o nosso Pai habita na luz. Então, irmãos, observem a diferença entre o Deus Israel e o nosso Pai. Deus Israel é adorado no monte e nas sinagogas, templos de pedra, Jerusalém. Jerusalém é aquela terra que mata e apedreja os profetas do Pai. E esse Deus Israel habita em trevas. Mas o nosso Pai, para adorar ele, tem que adorar em espírito e em verdade. E aqueles que adoram o Pai não vão adorar o Pai nem no monte e nem no templo. Pois o Pai não está nem no monte e nem no templo. Quem está no monte e no templo é esse Deus Israel, que habita em trevas, que é servido por mãos humanas, que habita em templos construídos por mãos humanas. Então, irmãos,
Em Hebreus, capítulo 3, versículo 6, ali diz que o filho dirige a casa do pai. E a casa do pai são pessoas, seres humanos. Como está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Certamente vocês sabem que são o templo do Pai e que o Espírito do Pai vive em vocês, pessoas, seres humanos. Então a morada eterna, a morada que o Pai faz em pessoas, seres humanos. Quem habita em templos construídos por mãos humanas, templos de pedra, sinagogas, casas humanas, casas físicas, de tijolo e cimento, é o Deus Israel, não nosso Pai, irmãos. Irmãos, outro detalhe. 1 João 1, versículo 5. A mensagem que o Messias nos deu e que anunciamos a vocês é esta: o Pai é luz e não há nele nenhuma escuridão. Então, irmãos, se não há nenhuma escuridão no nosso Pai, se nosso Pai é somente luz, que Deus é aquele que quis viver entre as nuvens escura, em escuridão. Irmãos, se o nosso Pai é luz, se o nosso Pai não habita em trevas nenhuma, se o próprio Filho do Pai, em João capítulo 8, versículo 12, ali o Messias disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. Se o Pai é luz, se o Filho é luz, se o Pai não habita em trevas, se o Filho não habita em trevas, porque aquele que segue o Filho, o Messias, anda na luz. E aquele que anda na luz, jamais andarás em trevas. Que Deus era aquele, então, que quis habitar em nuvens escuras, em escuridão. Irmãos, observem algo. Lembra que o Deus Israel disse em Êxodo 3, no versículo 12... que quando o povo hebreu adorasse ele no monte, aquilo seria uma prova de que ele enviou Moisés. Então Deus Israel, ele prova, ele coloca as pessoas na provação, ele atenta, ele faz tentação com as pessoas, ele atenta as pessoas. Porém, irmãos, o nosso Pai não atenta ninguém. Ele mesmo não pode ser tentado, e a ele e a ninguém a ele atenta. Nosso Pai não atenta a ninguém. Ele mesmo não é tentado pelo mal, e a ninguém o Pai atenta. Pois, irmãos, em Tiago capítulo 1, versículo 13, quando alguém for tentado, provado, quando alguém tiver uma provação, uma tentação, não diga: esta tentação vem do Pai, pois o Pai não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Então, irmãos, faço uma pergunta a vocês. Se o nosso Pai não habita em montes, se nosso Pai não é adorado em monte, se nosso Pai não habita em templos, pois o adorar o Pai não é no monte e nem no templo. Se os irmãos analisar Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo do 48 ao 50, ali Estevão desmascara a doutrina religiosa dos líderes religiosos de adorar nos templos de pedra, pois ali Estevão disse que o Pai não habita em templos construídos por mãos humanas. E o nosso Pai, irmãos, também não é servido por mãos humanas. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo do 24 a 25. Nosso Pai não habita em templos e nosso Pai não é servido por mãos humanas. Então, irmãos, que Deus é esse que habita em monte, que habita em templos construídos por mãos humanas? Que Deus é esse que ponha as pessoas na prova? Analise, irmãos, analisem.